Viva pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar seguimento à série de publicações que tenho vindo a fazer na minha conta de Instagram acerca da temática do deload. Portanto, foram 5 publicações, onde eu expliquei desde aquilo que é um deload, acerca das suas vantagens, das suas não desvantagens, e depois até como aplicá-lo na prática. E agora vou-vos então dar um exemplo daquele que foi o meu último mesociclo de treino, portanto ainda no âmbito do treino específico para hipertrofia. No entanto, antes de continuarmos, garantam só que deixem aqui o vosso like, sim, subscrevam se querem continuar a acompanhar o meu trabalho e deixem um comentário a apreciar, a colocar alguma questão ou até alguma crítica que queiram deixar, sim? Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Basicamente, eu tenho aqui também já ao lado a publicação, só para que possamos ver quais são os princípios pelos quais nos vamos reger. Portanto, volume passa a ser entre metade a 2/3 da semana anterior. Uma intensidade de RPE 5 a 6 ou repetições em reserva acima de 5, o que vai resultar em cerca de 60 a 70% da carga da semana anterior, portanto, da última semana de acumulação. E em relação à frequência, vamos acabar sempre por cortar 1 a 2 sessões de treino, porque fazendo estes ajustes é expectável que algumas sessões se tornem bastante curtas. E tendo em conta que às vezes temos que nos deslocar e que há toda uma rotina à volta do treino, pode ser a sessão mais inteligente combinar algumas sessões mais curtas, isto para que possamos diminuir a frequência de treino, o que vai também permitir com que o deload abra então mais espaço, portanto, o nosso treino abra espaço a outras áreas da nossa vida para florescerem mais durante essa semana, sim? Este é apenas um slide da minha última publicação sobre o tema. Quem ainda não viu, recomendo que o faça no Instagram, @myophysiquecoaching. Voltando à folha de treino, exemplo prático. O que é que isto quer dizer? Eu, no meu caso aqui, nunca ultrapassei as 3 séries semanais para nenhum exercício. Portanto, todos os exercícios em que tinha 3 séries, vou passar a ter 2 ou apenas uma. E sempre que tinha 2 séries, vou passar a ter apenas uma ou até nenhuma. E basicamente é isto que vamos aplicar, ok? Portanto, movimentos principais, especialmente costas, que é onde eu tenho alocado a maior parte do meu volume, a maior parte passa de 3 para 2 vezes. Tudo o que são movimentos acessórios, principalmente monoarticulares, mesmo tendo aqui 3 séries, passo apenas para uma, porque volumes mínimos efetivos, de uma forma geral, são bastante baixos para a maioria dos grupos musculares. E no fundo eu apliquei este princípio de forma genérica aqui a todos os grupos musculares, com algumas exceções. Por exemplo, aqui no treino de pernas, acabei na última semana por não realizar nem o RDL, nem as leg extensions, devido a uma opção de gestão de fadiga. Sim, portanto este era o meu único, não só o meu único leg day na semana, como o único dia em que eu treinava qualquer grupo dos membros inferiores. Portanto, tornou-se uma sessão bastante exigente, e falei disso também, salvo erro, no primeiro vídeo aqui do canal, no quão exigente se tornou esta sessão. Portanto, eu na última semana senti que não iria mesmo tirar proveito deste trabalho e decidi não fazer. Também por esse motivo, mas não só, acabei por não fazer nenhuma série nem de RDL, nem de split squat aqui na semana de deload. Isto prende-se com outra questão relacionada com seleção de exercícios, sobre o qual eu não pude elaborar ali no post, que é exercícios que tendam a providenciar bastante dano excêntrico, ou seja, que nos proporcionam uma grande sobrecarga quando a musculatura está em alongamento, como é o caso aqui do RDL nos isquiotibiais e do split squat nos glúteos, dada a minha execução, eu decidi não os introduzir aqui. Porquê? Porque, sendo o objetivo desta semana maximizar a recuperação e sendo estes exercícios grandes exercícios que vão promover o dano muscular, isso é precisamente o oposto daquilo que nós pretendemos nesta semana. Sim. Também por essa razão,
o Lying Leg Curl foi o único movimento que só tinha 2 séries e manteve as suas 2 séries aqui na semana de deload, tal como o agachamento. E porquê? Porque uma vez que eu não fiz RDL nem split squat, quis garantir que o meu volume mínimo efetivo de isquiotibiais, quadríceps e glúteos estava assegurado. Daí ter mantido as 2 séries de leg curl e de agachamento e o leg extension, que na semana anterior à última tinha tido 2 séries, passou então para uma, ok? E basicamente esta foi assim a única grande exceção à regra, digamos. Pela mesma razão, eliminei também o Cable Drag Curl, que é basicamente uma variação de curl que coloca também imensa sobrecarga ou maior sobrecarga na musculatura quando está em alongamento. Daí ter preferido fazer 2 séries de Barbell Curl ao invés de fazer tudo uma série. E, precisamente por isto e por estas sessões, cada uma terem não mais do que 5, 6 sessões, séries de trabalho, foi estas 2 sessões mesmo que eu decidi juntar para, para diminuir a minha frequência de treino esta semana. Sim, portanto, passei essencialmente de 5 vezes por semana a 4 vezes por semana. Há a possibilidade de combinar ainda mais, no entanto, eu não quis fazer isso até porque, trabalhando na área, por norma, tenho sempre algum a fazer no ginásio, seja dar um treino, seja gravar conteúdo ou algo do género. Portanto, não necessito de reduzir a frequência muito mais do que isto. E assim consigo ganhar pelo menos um dia na semana em que não vou treinar face à norma, o que me permite também depois trabalhar noutras áreas da minha vida, como já falei aqui. Sim? Outra coisa importante a denotar aqui no deload, para além da carga, portanto, já vimos aqui 60% a 70%. Claro que presumo que não se irão dar ao trabalho de fazer aqui as contas, mas basicamente é isso que vocês devem fazer para vocês. Portanto, vocês pegam na carga que utilizaram na última semana de acumulação, isto para ser aqui mais imediato, e multiplicam por 0.6 até 0.7. Eu gosto de utilizar 0.6 de uma forma geral, portanto eu basicamente penso metade do peso e junto mais um bocadinho, ou então 0.7 em movimentos que em grupos musculares que têm tendência a ser mais explosivos. Isso depois lá está, já vai variar de indivíduo para indivíduo. No meu caso, eu sei que esses grupos musculares serão principalmente peitoral, mas também isquiotibiais. Ou seja, se eu pegar no peso com que eu faço, por exemplo, o supino e fizer rigorosamente metade, ou os 60%, eu vou sentir mesmo que está demasiado fácil. Ou seja, ao ponto de eu nem sequer estou a 5 ou a 10 da falha, estou a 15 ou a 20 ou mais. E chega a um ponto em que se o treino for tão leve, digamos assim, é praticamente igual a não treinar, ok? Porque o estímulo já é muito diferente do que aquilo que estamos habituados aqui no âmbito das repetições efetivas. Portanto, eu tendo a fugir mais para os 0.7, portanto os 70% da carga, em grupos musculares como peitoral, isquiotibiais e tríceps também, ok? Portanto, basicamente, musculatura de empurrar membros superiores, puxar membros inferiores. Não há nenhuma base científica para isto, é apenas a minha experiência e também a experiência dos meus alunos. É apenas algo a terem em consideração. Se quiserem fazer umas contas mesmo simples, é pegarem na carga da primeira semana de acumulação e partirem ao meio. E então aí podem garantir que... Ou seja, são contas ainda mais fáceis de fazer, sim? O mesmo se aplica, como eu digo aqui, penso que é no slide seguinte, em relação às séries e às repetições, podem também adotar esta abordagem. É muito mais simplista, não vai ser tão específica ou tão otimal, mas para quem não quer estar a matar muita cabeça, digamos assim, que também não é difícil, sejamos francos, mas se porventura houver essa necessidade de não querer gastar muita energia com isso, tudo pela metade. Portanto, metade das séries, da carga e das repetições vai resultar num deload altamente efetivo. Sim?
Por último, só explicar então aqui a parte das repetições, o que é que eu costumo recomendar. Caso queiram realmente, portanto, se não quiserem pensar muito, lá está, é pensar aqui metade das repetições, principalmente da primeira série. Portanto, aqui 11, arredondaríamos para 12, fariam aqui duas séries de 6 com 40 kg, por exemplo. Esta seria a abordagem mais simplista. Uma abordagem com um pouco mais de nuance. Ok, vou pegar neste peso e vou multiplicar por 0,6, vai dar aproximadamente 50 kg. E em vez de estar a pensar metade das repetições, vou-me cingir ao limite inferior do âmbito de repetições. E por isso é que é importante também vocês terem um âmbito e não um número fixo de repetições. Ou seja, eu vou procurar ficar sabendo que estou a cumprir RPE, e na dúvida vocês fazem ainda menos, sempre, e essa é uma regra de ouro do deload, é na dúvida se faço mais ou menos, faço menos, ok? Vocês podem estar até 2 semanas sem treinar que não irão ocorrer perdas significativas ou de todo até, quer de principalmente massa muscular, ok? Performance é normal que ela ondule um bocadinho, mas também é isso que nós queremos, porque nós não estamos preocupados em ela descer ligeiramente na semana de deload. Porque ela desce ligeiramente, mas depois volta a subir e a longo prazo ela vai subir. Ok? E é, é nisso que nós temos que nos focar. É no longo prazo. Ok, malta? Portanto, desde que estejam a cumprir com a RPE ou com as repetições em reserva, foquem-se no limite inferior do âmbito de repetições. Portanto, no meu caso, seria sempre aqui entre as 6, 8, 10, eventualmente 12 repetições. E vão ver que eu, em toda a semana, nunca ultrapassei esse número. Nem advogo que o façam. Porquê? Porque se vocês estão a fazer acima de 12 repetições alguma série, das duas uma, ou a carga está mesmo tão leve que era quase igual a vocês não pegarem em nada, ou então estão-se a aproximar aqui de uma zona de repetições efetivas que não é de todo o objetivo desta semana. Sim? E mais uma vez, não quero fazer isto soar mais complicado do que aquilo que é. Já dei uma alternativa a quem quiser fazer tudo da forma mais simples possível. Isto é para quem quer realmente otimizar a semana de deload, ok? E é isto, malta. Não quero desenvolver mais acerca deste assunto. Penso que ficou percebido. Foram 5 publicações informativas, mais agora este vídeo para vos ajudar a pôr em prática e contextualizar toda esta informação. Já perceberam que não há literalmente nenhuma desvantagem em seguir, em aplicar este protocolo, e se de facto não estão a aplicar, é porque não estão também a aplicar a intensidade de vida nos vossos treinos durante a vossa fase de acumulação. Sendo que se não precisam de deload é porque não há acumulação de fadiga nem sobrecarga progressiva. Ok? Por isso, malta, vamos ficar por aqui hoje. Alguma questão que tenha ficado, já sabem, deixem-me aqui em baixo nos comentários e na próxima semana sairá então um novo vídeo. Vou tentar manter este registro de uploads semanalmente, sempre à segunda-feira. Sim? Se gostaram do vídeo e foi informativo para vocês, não se esqueçam de deixar um like, subscrever se querem continuar a acompanhar o meu trabalho e eventualmente também deixar um comentário a apreciar ou a colocar alguma questão. Sim? Forte abraço a todos e até à próxima semana.